Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2025. A Ucrânia explodiu uma coluna de caminhões, tinha também alguns poucos blindados para fazer segurança, e com equipamentos russos, equipamentos militares russos. Também quero falar sobre os mísseis balísticos russos que atacaram a Ucrânia, atacaram alvos civis na Ucrânia, né? Só isso que eles sabem fazer. E também sobre o teatro de operações, vou dar uma geral, mas também especificamente sobre os coreanos em Kursk. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Inscreva-se. Aqui a maior vantagem única de todos os informativos e canais do mundo, que poucos fazem, aqui é a verdade. Fake news proibidas. Muito obrigado. O grupo Magyar, que é um grupo do exército ucraniano, que está alocado dentro da brigada de número 59 da Ucrânia e está atuando na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Ele abriu fogo e explodiu uma coluna de grande número de caminhões russos e que transportavam material bélico e também transportavam tropas dentro da região de Donetsk. Eles estavam atrás das linhas, não estavam na linha de frente, eles deviam estar transportando provavelmente a logística para a frente e esse grupo também para as linhas de combate. E eles destruíram vários também veículos blindados que também deveriam estar se dirigindo para essa linha de frente ali em Donetsk, né, no teatro ali naquela região, e também tanques e veículos, né, blindados de transporte de pessoal, que tinha alguns inclusive equipados com antidrone, mas não funcionou porque os ucranianos atacaram com drones de fibra ótica e os tripulantes, inclusive dos tanques e dos blindados, a infantaria que estava dentro foi destruída. Os caminhões eles têm duas marcas famosas, caminhões muito grandes e que eles carregam muito equipamento, dá para carregar bastante carga, né? E chamados Ural e Kamaz. E também alguns transportando tropas, né? Dentro esses caminhões, pelas explosões, eles estavam transportando munições e foram também alvo dos drones, que explodiram de uma maneira muito violenta. Alguns dos soldados da infantaria, nos veículos de combate, desembarcaram, tentaram escapar dos drones e se esconderam numa faixa de floresta próxima. Bom, só que ali na faixa de floresta, agora como teve neve, é muito frio, as árvores, vamos dizer assim, estão sem folhas. Então é fácil de ver a olho nu onde estão os soldados ucranianos que eles tentaram se esconder, ou seja, essa faixa de floresta, mesmo que fosse uma mata, é muito difícil, pelo menos uma tropa numerosa, né, que não seja vista. E também é muito complicado para eles se deitarem no chão, porque o chão está muito gelado. E também foram atacados pela artilharia ucraniana e pelos drones e foram eliminados. 7 mísseis balísticos russos e dezenas de drones atingiram várias regiões da Ucrânia. Isso estou relatando sobre fatos acontecidos ontem, né? Uma pessoa foi morta e 4 ficaram feridas por esse ataque russo durante a noite na cidade, na capital da Ucrânia, Kiev, né? E ela parte de uma onda, ali era uma parte de uma onda de ataques apenas de drones e mísseis que atingiu 11 regiões da Ucrânia. Esse ataque atingiu 11 regiões da Ucrânia. De acordo com fontes, a Rússia disparou 7 mísseis balísticos e 127 Shahed iranianos e outros drones de isca também em 11 regiões ucranianas. Isso aconteceu durante a noite. E de acordo com na realidade começou no final da noite de terça para quarta, né? Hoje é quinta, mas na realidade o grande ataque, o maciço, foi durante a madrugada de ontem, né? Segundo as informações da Força Aérea Ucraniana, as defesas aéreas da Ucrânia interceptaram 6 mísseis dos 7 e 71 drones dos 127 lançados, enquanto 40 drones foram bloqueados pelo serviço de
guerra eletrônica, Serviço de Guerra Eletrônica da Ucrânia, também comentou a Força Aérea. Em Kiev, na capital, várias explosões foram ouvidas. O Serviço de Emergência da Ucrânia disse que pelo menos 3 bairros da capital foram atacados e conseguiram atingir, né? E basicamente no bairro de Obolonsk, onde uma pessoa acabou sendo morta, e essas 4 feridas, as quais eu falei no início. E também prédios de escritórios foram danificados, mas não houve vítimas porque eram de escritórios, de madrugada e à noite não tem ninguém trabalhando. Então, houve também explosões em apartamentos residenciais, mas graças a Deus não houve vítimas. Aliás, o que os russos sabem fazer bem apenas é atacar alvos civis. Enquanto isso, ontem, no teatro de operações, a Rússia continua concentrando a maior parte dos seus esforços em Pokrovsk e ontem concentrou em Kupiansk também, segundo informações do Estado-Maior do Exército Ucraniano, mas comparando com Pokrovsk, a Kupiansk foi fraco os ataques lá. Houve 112 confrontos de combate até agora, até agora ontem, né, desde a madrugada, no teatro em todo o teatro de operações. E o Estado terrorista russo lançou 2 mísseis e fez 74 ataques aéreos, né? E esses mísseis foram lançados contra esses alvos civis, que 6 foram abatidos, foram lançados de aviões. E 112 bombas guiadas que também foram lançados por esses aviões. Esses 74 ataques que houve. Além disso, os invasores usaram 1.091 drones kamikaze Shahed para ataques, né, porque não é só contra aqueles 127 contra as áreas civis. Eles usaram muito nos combates em todo o teatro de operações. E realizaram 4.314 ataques às posições das tropas ucranianas e nas vilas que as tropas ucranianas estão firmemente assentados, né? Eles atacaram 8 vezes em Kupiansk, né? Por causa disso que não achei muito mais, segundo as informações, apesar de serem só 8 ataques, eles foram muito intensos. Mas a Ucrânia conseguiu resistir, infligir pesadas baixas aos russos e eles tiveram que recuar, ou seja, foram repelidos todas as vezes, né? Liman também, as tropas russas atacaram 9 vezes e também foram repelidas. E 4 ataques foram repelidos também ali na direção de Siversk, né? O Siversk, como vamos falar mais a portuguesar, de Siversk, né? Então eles foram atacados ali. E em Kramatorsk ali, eles tentaram avançar nas áreas de Chasiv-Yar, eles fizeram 7 incursões e não conseguiram nada, acabaram voltando de onde saíram, né? E tiveram também pesadas baixas nessa região. Em Toretsk, 11 ataques, que é uma região que eles já disseram que tinham tomado, agora ficaram quietos e continua sob controle ucraniano. Agora em Pokrovsk, 30 ataques, né? Vocês viram que está diminuindo bastante do que era e no geral também está diminuindo. Ela está perdendo a força justamente porque está perdendo a capacidade da sua munição humana, ou seja, os buchas de canhão diminuiu bastante o número. E ele tentou avançar em 3 vilas aí também sem sucesso, na região de Pokrovsk, em Constantinopla, Burlatsk e Rivnopol. E também não deu em nada isso aí. Mas eu quero agora comentar sobre Kursk. Kursk teve 13 ataques, não é assim um número muito grande. Em Kursk os russos estão um pouco desorganizados, porque o Putin andou afastando o general comandante de brigada, e alguns comandantes de brigada foram mortos de seu Estado-Maior em 4 ataques nos últimos 2 meses que a Ucrânia fez contra postos de comando, quartéis generais das brigadas lá na região de Kursk. Então eles estão, as cabeças, né, os estrategistas estão meio desnorteados, ainda não conseguiram acertar o rumo deles, mas acho que também não vão acertar. Eles não têm condições, mesmo com a volta dos norte-coreanos, né? Que eu, inclusive, quero colocar aqui umas observações dos paraquedistas, o que eles têm observado sobre os norte-coreanos agora que voltaram à batalha. Tem um comandante de um pelotão da brigada de número 95, são fuzileiros, né, da Ucrânia, e esse... Desculpe.
esse comandante é um tenente, Stanislav Krasnov, que está junto com seu pelotão na linha de frente. Ele disse o seguinte: ele observa que eles estão fazendo muito esforço grande, os norte-coreanos, para impedir o avanço das forças ucranianas, porque as forças ucranianas avançaram e avançaram mais, além do avanço depois do dia 7. Eles fizeram um grande esforço, mas não conseguiram fazer nada a respeito, assim como os russos, é claro. Eles viram, encontraram e tiveram embate com os norte-coreanos no ataque ucraniano. Apesar do fato de os coreanos terem retornado ao campo de batalha, diz o tenente Stanislav Krasnov, né? Eles mudaram um pouco suas táticas. Eles já estão se movendo em grupos menores. Se antes eles se moviam em grupos de até 50 pessoas, agora são de 15 a 20. Mas suas táticas são as mesmas. Eles ainda sobem como baratas em nossas posições. Eles se acumulam em algum lugar nos desembarques e tentam romper. Nada mudou ainda a esse respeito e eles ainda sofrem perdas enormes e não têm conseguido tomar as nossas posições. Esse foi então o depoimento de um tenente ucraniano na linha de frente de Kursk, que tem enfrentado diretamente, ele e o seu pelotão, os norte-coreanos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like. Você viu aqui a verdade. Inscreva-se. E aqui também compartilhe com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia e Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.